Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor antes da palavra. Pai, nós te agradecemos por estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, que Teu Espírito brade em nosso coração, nos trazendo entendimento da Tua palavra. Senhor, nos ajuda nesta noite. Em nome de Jesus, amém. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Tua, ó Senhor, é a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque tudo que está no céu e na terra é Teu. Teu é o reino, ó Senhor, e Tu estás exaltado como cabeça acima de tudo. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós estamos estudando os atributos de Deus e hoje nós vamos falar da supremacia de Deus. E o que é a supremacia de Deus? Aqui diz, irmãos, que o significado da supremacia de Deus, superioridade absoluta, superioridade sobre todas as outras pessoas ou coisas, poder ou autoridade suprema. Superioridade absoluta. Superioridade sobre todas as outras pessoas ou coisas, poder ou autoridade suprema. Supremacia. Na Bíblia, a ideia de supremacia tem a ideia de supremacia estar relacionado ao poder e autoridade de Deus sobre todas as coisas. Deus é visto como um ser supremo e soberano acima de todos os outros deuses e governadores e governantes. Então, a supremacia de Deus inclina Deus a ser um Deus supremo, um Deus que não existe outro igual a Ele, um Deus que nenhum outros deuses inventados por homem pode se achegar diante dele, pois Ele é supremo em autoridade sobre todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra e nas profundezas do mar. Deus é supremo, Ele é soberano sobre tudo, irmãos. Nós temos a ideia de ver as coisas que estão acontecendo aí na terra, terremotos, enchentes, muitas pessoas morrendo. Nós pensamos em dizer, onde é que está Deus? Cadê Deus nestas coisas que permite que isso aconteça? Mas o nosso Deus, irmãos, está sentado em seu trono e Ele governa tudo com poder e autoridade, irmãos. Nós temos a ideia também de achar que o diabo pode estar brigando com Deus. Deus quer executar os seus planos, mas o diabo está ali empatando Deus, está ali confrontando com Deus. Nós temos essa ideia, e muitas vezes as igrejas também lançam essa ideia aos irmãos. Mas pela palavra de Deus, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus supremo. É um Deus que a supremacia de Deus é maior do que tudo, irmãos. Nada pode frustrar a ação de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que entender quem é Deus. E como nós vamos entender? Se nós estudarmos quem é Deus pelos seus atributos, por quem Ele é, o que Ele faz. A igreja está em falta disso, de estudar, em ter conhecimento. Quem é este Deus que você serve? A igreja está faltando isso, irmãos. Porque quando nós temos o conhecimento que Deus é supremo, Deus é soberano, Deus está sentado
ao seu trono e reinando tudo, nós descansamos no nosso coração. Nós não ficamos aflitos, nós não perdemos o juízo. Não, eu tenho um Deus que é soberano, eu tenho um Deus que executa o que Ele quer, da maneira que Ele achar que tem que ser. Eu descanso a saber quem é este Deus. Meu coração descansa, porque eu me deleito nele, eu me deleito na sua vontade. O que Ele faz em minha vida, eu agradeço a Ele, mesmo que seja uma situação ruim, que Ele permite que eu passe, mas eu agradeço a Ele, porque Ele é soberano. Ele é soberano nas coisas que Ele executa. Muitas vezes nós passamos por esta aflição, por esta dor, porque tem algo que Deus quer que a gente coloque para fora, que a gente deixe para trás. Então Ele permite você passar por aquilo. Mas ao fato de você passar por isso, não quer dizer que Deus não tem poder para lhe ajudar. Não. Ele faz o que Ele quer, irmãos. E quando nós entendemos isso, nós nos colocamos na posição da gente, irmãos, esperando a vontade de Deus. Eu não posso aqui dizer, irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo agora. Eu não posso fazer isso. Que poder há em mim? Nenhum. Eu prego a palavra do Senhor pela misericórdia do Senhor. Porque se fosse por mim mesmo, eu estava na vida que eu tinha. Mas pela misericórdia dele, Ele me transformou e me trouxe para pregar a sua palavra. Então eu tenho que aguardar tudo nele. Aqui em Jó 42, versículo 1 e o 2, aqui diz, ó: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tudo podes fazer, qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Jó, o que Jó passou, uma aflição tão grande, que acho que se fosse um da gente, ele já tinha largado, jogado tudo para cima. Mas Jó disse, ó: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir o que Deus quer executar? Ninguém, irmãos. Ninguém pode. Você acha que o diabo vai barrar a ação de Deus na vida de um pecador? Não tem como, irmãos. Aqueles que não têm a presença do Senhor, não é templo do Espírito de Deus, este sim está aí perdido, sendo conduzido pela vontade do inimigo, por espíritos enganadores. Mas nós que conhecemos o Senhor, que Ele veio e se apresentou a cada um de nós, não, irmãos, temos um Deus que nos controla. Temos um Deus que Ele diz para onde nós temos que ir. Temos um Deus que é amoroso, um Deus que é compassivo, um Deus que é misericordioso conosco, pois todos os dias nós praticamos coisas erradas em pensamento, em ação, e Ele derrama graça em nossa vida. O Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. Todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos, irmãos. Mas temos um Deus que é bondoso, que é amoroso. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5 e o 6, aqui o rei Josafá. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus do céu, e não dominas tudo sobre todos os reinos dos pagãos, e na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Olha o que Josafá fala: Senhor, quem pode te resistir? Quem pode ser contra o Senhor? Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus do céu?
não dominas tudo sobre todos os reinos dos pagãos? Irmãos, até aqueles que não servem ao Senhor, é o Senhor que domina, é o Senhor que controla. Não pense aí que eles estão fazendo o que eles querem, não. É o Senhor que controla. Ele só faz o que o Senhor permite que eles façam. E a tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te resista. Quem pode resistir a Deus, irmãos? Você pensa que o diabo pode frustrar os planos de Deus? Você lembra de Jó? Ele só foi a vida de Jó porque Deus permitiu, irmãos. Deus permitiu, imagine, Deus permitiu ele tocar em Jó. Ele disse: ó, toque, mas não mate. Toque, mas não mate. Imagine, o diabo não pôde fazer o que ele quis, porque Deus disse: ó, só vá até aí, daí em diante você não passa. E nós aqui temendo ao diabo, e nós aqui com medo, as igrejas implantando um medo em você, e você não conhece quem é esse Deus? Um Deus que é soberano, irmãos, um Deus que manda em tudo está em seu controle, nada pode frustrar os planos de Deus. Quem pode resistir a este Deus? É por isso que nós devemos, irmãos, conhecer a Deus. A igreja está carente de conhecer a Deus. Nós estamos falando aqui da supremacia de Deus, o poder de Deus, a autoridade que é de Deus. Isso é um atributo que é dele, e pela sua palavra nós conhecemos. Irmãos, há fatos que aconteceu e nós sabemos através da palavra de Deus, e sabemos como Deus agiu de grande forma e grande poder diante de muitas coisas, muitas aflições que às vezes aos olhos do homem não iria conseguir. O homem não iria conseguir, mas Deus agiu e trouxe a solução. Eu quero ler aqui um trecho aqui aos irmãos. As Escrituras retrata vividamente a supremacia de Deus sobre as obras das suas mãos. Toda a matéria inanimada e todas as criaturas irracionais executam as ordens do seu Criador. Por sua vontade, dividiu-se o mar vermelho, e as águas se levantaram e ficaram retas como parede. Em Êxodo capítulo 14, a terra abriu a sua boca, e os rebeldes carregados de culpa foram engolidos vivos pelo abismo. Em Números capítulo 16, a sua ordem, o sol se deteve. Em Josué capítulo 10, e em outra ocasião voltou atrás 10 graus o relógio de Acais. Em Isaías capítulo 38, versículo 8, para explicar a sua supremacia, mandou corvos levarem alimento a Elias. Em 1 Reis capítulo 17, fez o ferro flutuar. 2 Reis capítulo 6, versículo 5, manteve mansos os leões quando Daniel foi lançado à cova destas feras. Fez com que o fogo não queimasse os 3 hebreus que foram arremessados às chamas da fornalha. Assim, o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus, na terra, nos mares e em toda a sua profundeza. Salmos capítulo 135, versículo 6. Irmãos, é este Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus que é supremo, irmãos. Um Deus que nada que Ele faça pode ser frustrado.
Nada que ele execute pode voltar atrás. Este Deus que nós servimos, este Deus que nós cantamos louvores aqui, ó, na estante, um Deus que ordena e está ordenado. Nada e ninguém pode retroceder à ordem de Deus. Um Deus supremo, um Deus supremo. Salmos 135, versículo 5. Aqui diz, irmãos, ó: pois eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor desejou, Ele fez nos céus, na terra, nos mares e em todos os lugares profundos. Olha o que o salmista diz: pois eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. É este Deus, irmãos, que você serve, irmãos. É este Deus que você dobra o seu joelho para orar, para interceder por um irmão, por uma mãe, por aqueles que estão perdidos. É este Deus, irmãos, que nós nos prostramos e pedimos ajuda. Um Deus grande e soberano, irmãos. Irmãos, não tem esse negócio que Deus não pode fazer. Não existe esse negócio que Deus não pode agir, irmãos. Deus age em tudo, irmãos. Nada pode ficar fora do seu alcance, irmãos. Nada. Às vezes na nossa mente nós meditamos, pensamos: será que Deus pode fazer? Será que Deus pode tocar naquele filho que está lançado às drogas, que a nosso ver não tem como? Será que Deus pode? A nossa mente mentaliza isso. A gente coloca empecilhos a Deus. A gente pensando desta forma, a gente fica um pouco incrédulo. Porque ao fato de a gente dizer que será que Deus pode, a incredulidade está sobre nós, irmãos. Porque o que pode barrar Deus? Deus, um Deus poderoso, soberano, está sentado ao seu trono. O que pode impedi-lo? Agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Quem pode impedir a Deus? É com esta consciência que nós devemos viver na vida cristã, sabendo que tem um Deus que pode agir, sabendo que tem um Deus que nada é impossível para Ele, sabendo que quando nós vamos dobrar o nosso joelho em oração a Ele, Ele já fez. Ele já fez. É isso que Jesus disse: ó, quando tu pedir, já peça dizendo: ó, já fez, já executou, já está decretado. Não podemos ter dúvida em nossa mente, irmãos. Isso não pode estar ali, ó, na nossa mente, a dúvida, a incerteza. Não, irmãos. Nós temos um Deus grandioso, irmãos. Em Provérbios capítulo 21, versículo 1, aqui diz: ó, como os rios de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, ele inclina para onde quiser. Olhe bem, irmãos, ó, como um rio de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, ele inclina para onde ele quiser. Ó, ele inclina para onde ele quiser. Quem é que pode ficar fora da ação de Deus? Quem é que pode ficar fora do alcance dos olhos de Deus? A palavra de Deus diz que Deus inclina o coração daquele para onde Ele quiser. Nós temos a ideia ali, se eu não me engano é Êxodos, quando o povo de Deus sai do Egito, Deus dá uma ordem: ó, peça aos egípcios ouro, prata, e ali Deus inclina o coração daquele povo para presentear o seu povo, e o povo sai dali rico, com ouro, com prata, com vestes, com animais. Imagina
Imagine, Deus inclinou o coração daquele povo que era inimigo do povo de Deus para presentear, e o povo deu com alegria. O povo presenteou o povo hebreu com alegria, os egípcios. Deus não fez nada forçado, não. Deus tocou, e o povo pedia e eles tiravam dele e davam, e o povo saiu dali rico do Egito. Imagine esse Deus. Imagine este Deus que você serve, irmãos. Imagine, irmãos. Será que tem algo impossível para Ele? Ele é soberano, irmãos. Em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, aqui Paulo diz, irmãos, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. A ele seja a glória para sempre. Amém. Olha o que Paulo diz, irmãos, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem deu conselhos a Deus? Quem foi? Para que e quem lhe deu primeiro para que ele lhe recompensasse? Quem, irmãos? Irmãos, nosso Deus é soberano. Essa é a supremacia de Deus em poder, em honra, em glória. Ele é soberano, irmãos. E Paulo aqui diz, por que isso? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas que você contempla com seus olhos é de Deus, irmãos. É de Deus. Tudo foi feito para ele. Tudo foi feito para a glória dele. Você foi feito para a glória de Deus. Se você está aqui hoje, se você é um crente em Cristo Jesus, é para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado na tua vida, irmãos. Você acha que você conheceu Jesus à toa? Não, eu vou ali conhecer esse tal de Jesus. Não, irmãos. Desde o primeiro momento que você se colocou para ouvir a palavra do Senhor, o Senhor já tinha permitido. Ele já tinha permitido você vir aqui. Você acha que essa vontade que veio ao seu coração foi para quê? Para que o nome do Pai seja glorificado no seu Filho amado Jesus Cristo. Foi por isso, irmãos. É por isso que nós estamos aqui, para glorificar a Deus, para que a nossa vida seja um intenso louvor a Deus. O louvor, irmãos, não é só aqui não. Aqui nós nos reunimos para louvar, mas quando saímos daqui, as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, louva a Deus. O seu trabalho que você faz com perfeição é para Deus, não é para os homens. Por quê? Porque agora você é um cristão, você é uma cristã. Então tudo que eu tenho que fazer é o melhor possível, para que Deus seja glorificado, para que os ímpios possam ver Cristo em mim. Como eu, cristão, posso fazer algo de qualquer jeito? Não posso. Como eu vou tratar uma pessoa de qualquer jeito? Não posso. Como a minha boca vai ser algo sujo, imundo? Eu não posso mais. Porque Cristo vive em mim, irmãos. E tudo que eu fizer é para a glória dele, é para que ele seja glorificado. Porque isso tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu, irmãos. Foi Deus que te deu esta vida hoje em Cristo Jesus. É a glória do Pai no seu Filho amado Jesus Cristo. E devemos ter a consciência, irmãos, que um dia todos nós vamos estar diante deste Deus supremo, deste Deus soberano.
este Deus que habita a supremacia no poder, na glória, todos nós vamos se deparar diante dele. E infelizmente aquele que não se achar em Cristo ficará para trás, não entrará no reino dos céus. Nós estamos muitas vezes pensando só aqui nesta terra. Há irmãos em Cristo que não têm a esperança dos céus, de entrar no reino de Deus. Há irmãos assim, pois não têm conhecimento das coisas de Deus, e eles pensam que estão ali numa placa de igreja, achando que Deus está se agradando disso. Há irmãos que não sabem nem quem é Jesus Cristo, estão na igreja, mas não sabem o que Cristo fez em sua vida, qual foi o preço que Ele pagou para você estar diante dEle. E um dia, irmãos, todos nós vamos se deparar com o Senhor. Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a meses, a um ano, ninguém sabe o dia que a gente vai ser chamado. Então, esse chamado, irmãos, nós vamos nos deparar diante do Senhor. Vamos estar diante do seu trono. Ele vai estar sentado ao seu trono e vai chamar-nos pelo nome, irmãos. Pelo nome, Ele vai nos chamar para se colocar diante dele. E ali a palavra diz que os livros serão abertos. Os ímpios abrirão os livros, e o nome que não tiver ali no livro não entrará no reino de Deus. Nós, os crentes, abriremos os livros das obras. Tudo que nós fazemos aqui, desde o primeiro dia que você encontrou a Cristo, está escrito no livro das obras, e tudo será deparado diante de você. O Senhor irá questionar tudo será questionado, porque nada fica fora do alcance do Senhor. É por isso que aquele que encontrou a Cristo, procure viver Cristo. Abandone os desejos da carne, abandone os desejos da mente, largue tudo de lado e procure se colocar numa vida santa, buscando o Senhor em oração e sua palavra, porque um dia todos nós vamos estar diante deste Deus que eu estou pregando aqui aos irmãos. Você vai estar diante dele. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas a certeza é essa: você vai se comparar, vai se achegar diante do trono de Deus. Aqui em Isaías 45, versículo 22, aqui 22 ou 23, aqui diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Olha que Deus diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Quantas pessoas estão enganadas, confiando em outros deuses? Quantas e quantas, irmãos, estão enganadas, cegas, sendo iludidas pelo diabo, colocando a confiança em outros deuses que não é o verdadeiro Deus. Eu tenho jurado por mim mesmo, a palavra é saída da minha boca em justiça e não será revogada, tal que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua prestará juramento. Quem irá escapar do Senhor? Quem poderá ficar longe deste dia? Ninguém, irmãos. Ninguém. Olha o que a palavra diz: todo joelho se dobrará e toda língua prestará juramento. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer diante da supremacia de Deus? Nos prostrar. Só podemos fazer isso. Nos prostrar em arrependimento, entregar a nossa vida completamente a Ele, viver para Ele. Nós vivíamos num mundo de trevas, agradando ao diabo,
os desejos da nossa carne, as nossas concupiscências do coração. Mas o momento que o Senhor olhou para cada um de nós, a vida mudou, irmãos. A vida não é mais a mesma. Temos que estar em constante mudança, irmãos, para que Cristo seja formado em nós, para que um dia, irmãos, sejamos perfeitos, varões perfeitos em Cristo Jesus. Então, irmãos, ainda há tempo de conserto, ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de se achegar diante do Senhor, se lançar diante da cruz. Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei. Até o momento eu errei, mas agora eu quero ter conserto. Eu quero me colocar diante deste Deus que é supremo, que é poderoso, que é grandioso, e colocar digno diante do Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. E o Senhor virá e ajudará. Em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus.